Cibersegurança é um tema para aquela turma de tecnologia dentro da empresa, certo? Olha, não é bem assim. Pode até ter sido assim um dia, mas hoje cibersegurança é uma responsabilidade da empresa inteira. Meu nome é Cássio Politi e é disso que a gente vai falar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber duas pessoas aqui no Robert Half Talks. O Matheus Jacinto é diretor de cibersegurança da Protiviti, uma consultoria de abrangência global, atuação global, que oferece serviços especializados em gestão de riscos corporativos. Aí entra muita coisa, entra compliance, ESG, cibersegurança, privacidade e por aí vai. São 85 escritórios em mais de 20 países e 7 mil profissionais trabalhando para a Protiviti ao redor do mundo. Matheus, grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje. Politi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Robert Half é nosso parceiro antigo. E vamos lá. A ideia é a gente bater um papo sobre os temas que estão pegando. Cybersecurity hoje, né, pode até dizer que eu ia falar top 3, mas é quase que top 1, né, nas mesas, nos boards atualmente. Mas vamos lá. Se não for top 1, né? Porque eu li uma estatística, na verdade eu ouvi uma estatística faz pouco tempo, alguns meses, né? De que o cybercrime hoje já movimenta mais dinheiro que tráfico de drogas no mundo. Então você vê o tamanho do problema. E se fosse um país, seria a terceira economia do mundo, atrás de Estados Unidos e China. Então, acho que o seu palpite aí, acho que tá bem certeiro, viu, Matheus? Por isso que esse tema é tão importante. Legal. Vamos lá. E com a gente aqui de volta ao podcast, sempre a gente tem muito prazer de receber a Maria Sartori, diretora associada aqui da Robert Half. Maria, muito legal ter você de novo. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Oi, Politi, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, é sempre muito bom vir aqui no Robert Half Talks, e dessa vez com o Matheus, a gente, como você disse, é um assunto quente, né, Politi, e o Matheus tem bastante coisa aí para trocar com a gente, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante, tô ansiosa já. Eu também tô. Porque é aquilo, né? Você vê muitos sistemas, muitas tecnologias avançando para combater as fraudes, para garantir mais segurança para as pessoas, né? E para as empresas, principalmente. Mas aquilo, um ponto de vulnerabilidade acaba sendo o ser humano, né? Pelo amor de Deus, não clica nesse link que veio aí. Não aceita aquele link que pintou do WhatsApp de alguém que você nunca ouviu falar, né? Só para falar do básico, claro que tem muito mais comportamentos envolvidos aí, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, inicialmente, é essa, assim, o que as empresas podem fazer para se proteger, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto humano? Bom, Politi, acho que sim, é um tema muito amplo. A gente poderia falar horas aqui sobre a prevenção, tá? Mas hoje eu vejo que tem que ser tratado em duas vertentes. A parte técnica é o quê? Atualizações, sistemas atualizados, equipamentos mais novos, mais novos para ter menos vulnerabilidades, tá? Processos eficientes, que também não adianta hoje você comprar um firewall novo, zerado, sem vulnerabilidade, daqui 2, 3 meses, se você não tiver um processo de atualização, ele vai ficar vulnerável rapidamente. Então, a área de tecnologia tem que estar muito atenta às mudanças, como você comentou, né, às novidades, e as empresas precisam investir muito, mas muito, no tema conscientização dos colaboradores, tá? A pandemia, o Covid-19, trouxe para a gente essa falta de conscientização. A partir do momento que as pessoas foram trabalhar de casa, ou seja, utilizando VPNs, acessos remotos de N maneiras,
o que aconteceu? A gente saiu daquele casulo que era a nossa empresa, né? Aquele ambiente que tinha um firewall e tudo que a gente fazia dentro da empresa era, de certa forma, muito bem protegido pelos firewalls. Claro que não era 100%, mas você tinha uma proteção maior. A partir do momento que foi todo mundo trabalhar em casa, aquele roteadorzinho da operadora que a gente coloca em casa, ele não tem o mesmo nível de segurança que um firewall corporativo. E ok, ele não foi feito para isso mesmo, né? Então, o que acontece? Os colaboradores dentro de casa a partir daí, estão muito mais suscetíveis aos phishings, sites falsos. Então, o que aconteceu? Deu um boom. Se você pegar a estatística de phishing de março de 20, sei lá, de janeiro de 20 e olhar março para frente, foi um estouro. E assim, não precisa de estatística oficial, é só vocês olharem as suas caixas postais de fevereiro, vamos dizer assim, que foi o último mês antes da pandemia, março, abril para frente, a diferença, a quantidade enorme de phishings que vocês receberam. Então, o que acontece? As pessoas em casa não estavam capacitadas para entender que estavam sendo atacadas por esse tipo de ataque, né, de phishing, sites falsos para capturar senhas, e aí a quantidade de golpes digitais aumentou exponencialmente. Então, hoje, as empresas precisam, o que antigamente era, treinamento de conscientização a gente faz lá só para next finish, só para ganhar PL, legal, né? Hoje já não é mais, hoje a gente precisa fazer o treinamento para o profissional entender o papel dele na prevenção de incidentes de segurança. Ô, Matheus, eu acho interessante você comentar isso, porque conforme você foi falando, eu fui trazendo para a nossa realidade aqui, e a gente sentiu, durante esse período da pandemia e pós-pandêmico, obviamente um aumento vertiginoso na quantidade de posições voltadas para a cibersegurança. E vem completamente ao encontro disso que você mencionou. E aí a pergunta que vem agora na minha cabeça é a seguinte: as empresas, elas fizeram um movimento atrasado em relação a isso? Teria como prevenir esse movimento que aconteceu aí no período pandêmico? Teria sido possível? Bom, primeiro, antes de bater nas empresas, nas equipes de TI, eu queria ressaltar que as, as equipes de TI foram heróicas, tá? Porque lembrar que segurança da informação tem aquele pilar, os três pilares, né, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. São os três pilares que a gente precisa pensar em segurança da informação. Em menos de uma semana, as TIs tiveram que deslocar todo mundo para casa, né? Ou seja, o pilar de disponibilidade foi o maior, era o que tinha que ser realizado naquele momento. E nisso as TIs foram heróicas. Eles conseguiram colocar milhões de colaboradores dentro de casa, praticamente sem indisponibilizar os serviços. Isso a gente tem que ressaltar e dar os parabéns para as TIs. Aonde que pecaram? Que, ok, a disponibilidade, beleza, todo mundo trabalhando de casa, ótimo, conseguimos, parabéns. Daqui para frente que não foi feito, pelo menos na maioria das empresas, e a segurança do pessoal dentro de casa. Aí todo mundo parou, ninguém deu esse segundo passo. Poucas empresas grandes tal, e não queria nem falar de tamanho. Algumas empresas de N setores tomaram essas precauções, mas foi um número muito baixo. Então, como eu falei, né, a superfície de exposição dentro de casa aumentou por estar dentro de casa. E aí, o que aconteceu? Aumentou a demanda de pessoal. Por quê? Eu preciso de atender o que antes, aquele analista de TI que atendia todo mundo no escritório, ele ficava andando lá e resolvia todo mundo, tem que atender, e às vezes, por exemplo, estava um do lado do outro. Então, ele começava do lado aqui, começava a atualizar aqui, já via a máquina do lado e já resolvia 2, 3 ao mesmo tempo. Remotamente, impossível, praticamente impossível, porque ele tem que falar com um por vez, agendar o horário. Então, as equipes realmente precisaram, e não vou nem dizer inchar, porque as equipes sempre foram enxutas no TI. Esse é outro ponto também que a gente tem que ressaltar, que TI sempre sofreu isso, né? TI e segurança sempre tiveram equipes enxutas. Então, a hora que começou a doer no bolso, os boards, né, o C-Level, acho que a gente vai ter que investir em segurança e TI de verdade, né? E aí, por isso que
muito provavelmente ocorreu esse boom de contratação, de explosão de vagas na área de segurança e TI também, né? Por que não? As empresas acabaram agindo reativamente, né, Matheus? Quando poderiam, é, de fato, agir proativamente. Isso que você mencionou, para a gente foi muito forte, porque a gente viu, aí a gente teve um estudo que foi feito na ocasião, que as equipes movimentaram 95% das pessoas em uma semana, eles conseguiram movimentar todo mundo para suas residências, enfim, para o home office. Então, de fato, essa questão da disponibilidade existiu, e de uma maneira muito eficiente. Mas, como sim, as equipes sempre foram muito enxutas e naquele momento era o que se tinha, acabaram não dando conta de toda a demanda aí que aconteceu dentro de cibersegurança. Faz bastante sentido. Lembrando de um chavão, mas que é verdade, assim, faz muitos anos que a gente ouve isso, né? A TI e a segurança sempre foram considerados como custo e não como investimento, né? Então, a hora que os incidentes começaram a acontecer, empresas paradas, operação parada por causa de criptografia, golpes, fraudes, começou a doer o bolso do C-Level, o CEO para e fala, opa, realmente eu preciso de investir na TI, não ter um custo a mais na TI. Agora, você falou em conscientização, né? Dessa turma que trabalha, e turma que trabalha é praticamente todo mundo que tem um computador na frente. Qual é o tamanho desse desafio para conscientizar, né? Porque sempre que eu ouço a palavra conscientização, me soa assim: isso é necessário, mas difícil. Porque, puxa, não é como você assistir a um filme da Netflix, uma série que é prazerosa, né? É algo que você vai parar ali por uma necessidade muito mais da empresa do que sua, para o seu dia a dia, para desempenhar a sua tarefa, né? É o velho problema, a gente tem que conscientizar as pessoas, né, de uso da água, tem que conscientizar as pessoas de um monte de coisa, e não é o que elas querem ouvir. Como é que faz, assim, como é que... Tem alguma experiência positiva de, olha, aqui fazendo desse jeito funcionou um pouquinho melhor? Sim. Eu acho que sim, o primeiro ponto que a gente precisa, de alguma maneira, e daqui a pouco eu falo algumas maneiras, né, de como fazer isso, é colocar na cabeça do colaborador, nossa, eu, você, todos nós que estamos aqui nesse momento, que nós somos a primeira linha de defesa da empresa. Não é o firewall, não é o antivírus, não são os equipamentos de rede. Nós somos a primeira linha de defesa de uma empresa. Por quê? Não adianta nada ter equipamentos de ultra geração se você entra no site, clica no phishing, digita a sua senha lá. Acabou, vai bypassar. Recentemente eu ouvi no seminário que lá no STF, lá em Brasília, que o quê? O bom hacker, o bom hacker, ele não invade, ele se loga. Olha a profundidade disso. Por quê? Porque ele vai pegar uma senha da Maria, porque ela digitou. Então, ou seja, a hora que esse atacante ele se loga, ele não está invadindo, ele está se logando com o usuário legítimo. Então, isso passa imperceptível pelas camadas de segurança, porque o sistema olha e fala, é a Maria se logando, mas não é ela. Então, até descobrir-se que não é ela, que esse foi um acesso indevido com a credencial dela, muita coisa já aconteceu e o dano pode ter sido grande. Então, o primeiro ponto é, colaboradores, vocês são a primeira linha de defesa. Tá? Agora, passando para o desafio, que eu concordo contigo, Cleiton, é um desafio muito grande, porque quando você fala treinamento, todo mundo, putz, naquele treinamento chato, putz, meia hora do cara falando lá, não aguento o Matheus Mendes falando disso, não sei o que lá, todo ano a mesma coisa, né? E também a gente tem um grande um desafio, não é um problema, um desafio geracional. Hoje, como você falou, Netflix, hoje é a geração Netflix, sei lá, uma grande parte das pessoas do mercado de trabalho não são mais da minha idade, de 40 e poucos, 50. São as pessoas, o contingente de, sei lá, de entre 20, 15, 18 a 30 anos é muito grande, é uma geração que cresceu com Netflix, né? Ou pelo menos nos últimos anos está acostumado com vídeos, né? Com streaming. E o que acontece? Nós temos, por exemplo, uma parceira de treinamento, uma ferramenta parceira de conscientização, que eles desenvolvem um seriado como se fosse no Netflix, HBO, que seja, né, para não falar a marca daqui, que sim, são sketches, cenas de como se fosse uma série, tá? E
realmente simulam as situações de cibersegurança. Como, por exemplo, você imagina você numa empresa de café, né, no centro da cidade, abre o notebook aqui e começa a trabalhar, abrir com informações confidenciais. Se eu falo isso, eu sou aquele cara chato dando palestra, né? A hora que o colaborador vê um episódio de uma série de cibersegurança, em que está lá um executivo sentado olhando lá um documento confidencial e alguém atrás, na mesa de trás, olhando o notebook dele, eventualmente tirando focos, a pessoa olha essa encenação e fala: poxa, eu acho que eu cometeria esse mesmo erro. E aí ele se conscientiza. Então, a linguagem teve que ser mudada, né? De novo, da mesma maneira que YouTubers hoje fazem vídeos de 3 a 5 minutos, porque ninguém assiste mais do que isso, a gente também tem que, se eu for fazer um vídeo, se eu for fazer um quiz, sei lá, alguma coisa, algo do ponto de vista de conscientização, não pode ser muito comprido, porque o pessoal não vai prestar atenção. Essa geração é assim. Você pode concordar, discordar, mas it is what it is. Então, a gente tem que lidar com essa geração nova e fazer um mecanismo diferente do que a gente fazia no passado, que não funciona mais. E, Matheus, quais áreas são mais visadas na empresa, né? E acho que vale também, Maria, até para você também dar um outro olhar via Robert Half, né? Porque você mencionou, né, que aumentou muito a procura por esses profissionais, né? E eu imagino que existam demandas específicas, porque não é mais assim, o help desk que vai tomar conta de tudo. Uma empresa da indústria farmacêutica provavelmente tem, né, uma demanda por isso muito diferente de uma empresa de varejo ou de um banco que vai lidar muito mais com o público. Então, só para organizar a pergunta, né, quais são as áreas mais visadas, Matheus, e como você percebe isso na demanda das empresas, Maria? O que eu vejo? A Protivit, além de fazer a prevenção, a gente também atua em resposta a incidentes, ou seja, poxa, estou ferrado, parado aqui, vem que me ajudar. Então, quando a gente faz investigação de incidentes de segurança, a gente percebe que a maioria absoluta, posso dizer que 1 ou 2 casos não foi relacionado a pessoas, ou seja, todos foram falta de conscientização. Praticamente todos são originários de clicou no phishing, digitou a senha, etc. Então, isso mostra já que é premente a necessária a conscientização. Tá? E o que a gente vê nesses casos de investigação? O que a gente vê? As áreas mais afetadas são financeira, porque faz pagamentos, o dinheiro está ali. Quem antigamente assinava o cheque, hoje não, hoje é o cara que aprova o pagamento. Né? As áreas de TI, porque eles têm a senha de administração dos sistemas, então se eu quero invadir um sistema, eu vou atacar alguém da TI para pegar uma senha administrativa, me logar no sistema e fazer a fraude, o vazamento de dados, etc. Né? O C-Level, por quê? Porque são pessoas que têm poderio de aprovação, e daqui a pouco eu falo alguns exemplos, tá? E, por incrível que pareça, as secretárias de C-Level de diretoria. Por quê? Talvez você, fazendo uma engenharia social, ligando para secretárias, mandando e-mails, né? Elas podem, de certa forma, se sentir coagidas. Nossa, eu preciso de fazer isso aqui, senão o sistema vai parar, nosso executivo não vai viajar se eu não fizer essa aprovação. Então, o atacante ele expõe a secretária a uma situação em que ela se sente pressionada a resolver um problema que ela não sabe que não existe, e aí acaba caindo em algum golpe. Né? Então, eu vejo esses 4 principais aqui. E aí, você fala, mas, poxa, você que está assistindo, está ouvindo, assistindo a gente, poxa, mas eu sou do financeiro. Tem como ele saber, o pessoal, o atacante saber que eu sou do financeiro, né? E aí que as pessoas se enganam. Por quê? Nós, de uns anos para cá, nós estamos muito expostos no LinkedIn e em outras ferramentas de mídias sociais. Então, se eu pegar o nome de uma empresa, Robert Half Brasil, se eu entrar na página do LinkedIn, eu consigo mapear quem que é diretor financeiro, quem que é CFO, quem que é isso e aquilo, quem que é o CIO, quem que é diretor de TI. A gente sabe todo mundo, e nós não estamos errados por isso, tá? Mas as informações estão lá, porque a gente precisa de disposição para quê? Para fazer os nossos negócios, né?
Então, não tem jeito. Então, o que acontece? Nós estamos expostos e o atacante se usa disso, de informações públicas. Ele não precisa de invadir para saber que a Maria é diretora associada. Ponto. Entendeu? Está lá no LinkedIn de graça para ele. Né? Pessoal de TI que gosta de falar assim, e é normal também, poxa, eu sou desenvolvedor em Java, em PHP, não sei o que lá. Beleza, a hora que o atacante olha isso no LinkedIn e fala, legal, então quer dizer que o desenvolvedor da Robert Half, ele é desenvolvedor de Java, então eu já vou procurar vulnerabilidades do Java, porque eu sei que sistemas são feitos em Java. Me facilita um monte, eu elimino um monte de possibilidades que eu daria com a cara no muro. Então, o LinkedIn traz informações imprescindíveis que facilitam o ataque baseado em engenharia social, né? Então, e aí o que acontece? Um dos golpes, um dos ataques que a gente mais atende aqui, disparado na frente, são invasões aos nossos e-mails, né? E como é que isso acontece? De novo, o phishing, a pessoa digita a senha, e aí o criminoso cibernético ele pega a senha do e-mail do político, por exemplo. E aí o que acontece? Ele vai acessar o e-mail, vai acessar o ambiente Microsoft, o Google, que estão os e-mails, o OneDrive, SharePoint, Google Drive, né? E ele começa a monitorar os e-mails que estão passando. Por isso que ele pode fazer, imagina que o político seja do financeiro. Eu vejo lá, opa, no LinkedIn, beleza, o político é financeiro. Vou mandar um phishing direto para ele, né? E ele cai e digita a senha. É tudo que o atacante queria. Opa, eu vou invadir uma caixa de e-mail de alguém do financeiro e vou começar a monitorar os pagamentos que estão rolando. A hora que ele vê que chegou uma solicitação de pagamento, invoice para fora, etc., o que ele vai fazer? Ele vai criar um cenário que a gente chama de man in the middle, que pode usar a tradução literal, o homem do meio, ou seja, ele vai se inserir nessa conversa de você com a outra empresa. Vocês dois vão achar que estão se falando, mas os dois estão falando com o atacante. Tá? E aí ele vai virar para o pagador e vai falar, olha, a gente mudou, teve um processo interno que mudou, por favor, depositar nessa conta agora, que mudou a minha conta para recebimento. E aí que ele recebe um pagamento de invoice. E pior ainda quando é invoice em dólar, porque ele vai pagar numa conta na Bulgária, México, etc. E aí, uma vez que esse dinheiro caiu lá, rapidamente eles já distribuem, nunca mais você vai ver esse dinheiro. Né? Então, vejam a engenhoca toda por trás disso daí. Então, o financeiro, principalmente o financeiro, por causa dos pagamentos, a TI para ter acesso a sistemas, e se leva os secretários para ter um poder de persuasão. Por exemplo, se eu conseguir invadir o e-mail de um CEO, o que eu faço? Eu mando um e-mail para o político, você tem que pagar essa conta amanhã, deposita aqui nessa conta. Político no desespero, nossa, pelo amor de Deus, o senhor está mandando, eu tenho que resolver. Já investigamos casos assim. Tá? Então, todo mundo hoje é passível de ataque, por algum motivo ou outro, mas todos eles convergem para que o atacante consiga uma maneira de se inserir no contexto da companhia e aplicar um golpe. E vindo para a pergunta da demanda e do mercado, Polite, foi interessante, porque os exemplos que o Matheus foi dando, você pode pensar, e é de fato que acontece, ele acontece em qualquer tipo de segmento. Então, hoje, não é que a cibersegurança ela é útil e serve apenas para o mercado financeiro, ou o mercado farmacêutico, ou o mercado de bens de consumo. Todos esses exemplos que o Matheus deu, eles podem acontecer em qualquer tipo de segmento. E o que a gente percebe, é muito claro isso para a gente, é que antes, no período antes da pandemia, se acontecer, a empresa vai fazer isso. Hoje, a realidade é, quando acontecer, necessariamente vai acontecer. Todas as empresas, elas estão suscetíveis a esse tipo de ataque. E as posições que a gente recebe hoje aqui com maior demanda, também são interessantes porque elas são ligadas ao que a gente chama aí, no mercado, de Blue Team e Red Team, que nada mais são os times que são montados dentro das empresas, ou até, inclusive, através de consultorias aí, a Protiviti faz muito bem isso, que simulam ataques cibernéticos dentro daquela empresa, e aí forma-se um outro time para entender esse risco
e montar como se fosse aí uma sala de guerra onde existem esses ataques e um time focado só para resolver esses ataques. Esse tipo de posição, antes ele não acontecia. Mas como agora o cenário não é mais o se acontecer, mas sim quando acontecer, todas as empresas, independente aí do porte, têm a necessidade desse tipo de profissional. E quando a gente vem para essa questão do treinamento, né, que o Matheus pontuou muito bem, que hoje em dia, principalmente as gerações mais novas, elas não querem mais ser treinadas de maneira convencional. A gente vê ainda muita empresa pecando nesse tipo de conscientização que acaba não conscientizando, porque se as pessoas, se os profissionais daquela empresa não compram, não entendem, a comunicação não é passada. E aquelas empresas, mesmo com todo o investimento, acabam ficando bastante suscetíveis aí ao risco. Achei muito interessante essa coisa do preparar já para a guerra, né? Fazer uma sala de guerra previamente. Tem a brigada de incêndio, agora tem a brigada de cibersegurança também, né? Meio isso, né? Agora, a gente, nesses casos todos, vocês estão trazendo situações reais, ou às vezes hipotéticas, em que a empresa é vítima, né? O funcionário ali bobeou, sabe? Bobeou circunstancialmente no e-mail da empresa. Poderia ter sido no e-mail pessoal dele também, não tem má fé nenhuma nesse caso, né? Poxa, aconteceu, cliquei onde não deveria ter clicado, putz, me desculpa. Agora, e aqueles casos em que existe, né, vamos dizer, uma participação do colaborador junto com os atacantes? É, como é que se detecta isso? Como é que se previne isso? Porque eu acho que é uma situação mais complicada quando alguém, vou chamar de quadrilha, porque eu acho que não vejo outro nome, né? Ela, vamos dizer, ela escala alguém, ela coaduna alguém dentro da empresa, né? Para participar daquele crime. E aí? Acho que é uma situação extremamente complicada, não é? Do ano passado para cá, a gente tem notícias de que esses grupos criminosos, essas quadrilhas, como você comentou, é, eles estão tendo dificuldades para invadir, porque, obviamente, você vê todo mundo sendo invadido, você começa a investir e começa a fechar suas portas, né? Então, obviamente, começou a dar mais trabalho para os criminosos invadirem também e criptografar, lá, utilizar os famosos ransomwares lá para criptografar e pedir o resgate, né? E o que, que aconteceu, então? A gente detectou um movimento desses grupos criminosos abordarem colaboradores de empresas grandes, oferecendo, sei lá, US$ 1.000, US$ 5.000, quantias relativamente altas para a pessoa dar a senha dela para eles. Ou seja, vamos encurtar o caminho, eu não vou ficar mandando phishing, não vou ficar gastando tempo para ver se alguém vai digitar. Eu vou direto no LinkedIn, ou sei lá, alguma outra, descubro o telefone, no WhatsApp, Maria, você não quer participar? Te dou US$ 5.000 para você me dar sua senha, você não precisa fazer nada. Aí entra aquele papo de criminoso, né? Você não vai ser exposto, não vai acontecer nada com você, e supostamente a gente acredita que as pessoas acabam sendo cooptadas, né? E acabam passando as senhas. Então, isso é um cenário real, tá? Como que a gente... Existem ferramentas que ajudam a bloquear, porque uma coisa é você ter um antivírus que bloqueia o vírus, ok, legal, né? Mas, como você falou, se uma pessoa de dentro está fazendo algum ato, por exemplo, vou mandar os dados, sei lá, uma lista de clientes aqui para um concorrente, por exemplo, ou sei lá o quê, né? Em tese é difícil de bloquear, porque o cara tem acesso, o colaborador tem um acesso legítimo, né? Ele tem acesso a sistemas, porque é o trabalho dele trabalhar com aquele sistema, então é mais complicado você bloquear. Existem ferramentas, por exemplo, que a gente chama de DLP, que é Data Loss Prevention, que a gente consegue detectar, olha, se tentar sair um e-mail com 20 CPFs, eu não deixo sair, eu vou bloquear, mesmo sendo usuário legítimo, tá? Mas ainda assim, lógico, a gente aumenta a cobertura de bloqueios, né, para evitar incidentes, mas ainda assim você não vai conseguir evitar 100%, né? E aí que é onde entra, uma vez que acontece o vazamento, etc., entra o lado do investigativo, né? Que a gente começa, que a gente faz muito aqui também, investigar um incidente. Olha, então, vazaram os dados. A gente começa, vocês têm desconfiança de 3 colaboradores, a gente vai lá, faz a coleta forense
desses notebooks, a gente começa a fazer uma investigação forense de tudo o que aconteceu para ter elementos de montar um relatório e falar assim, olha, tá vendo? Ó, o acesso indevido foi dessa máquina, a transferência de arquivos foi dessa outra máquina, aconteceu isso, e aí o jurídico dessas empresas que foram, né, afetadas pega esse nosso relatório e aí toma as medidas cabíveis, seja um desligamento por justa causa, seja por até mesmo processar, né, o colaborador, ou se descobriu que veio de um endereço de IP lá do Rio Grande do Sul, do Amapá, que seja, né? Eu descubro de onde é essa empresa, o jurídico pede a quebra de sigilo desses endereços IPs, procura que empresa que é até descobrir quem foi que fez, né? E aí acionar juridicamente essa pessoa. Então, assim, como muita gente fala, não é tão terra de ninguém assim na internet, tá? Existem muitas maneiras da gente chegar nos responsáveis dos crimes cibernéticos, tá? É claro que, poxa, o cara foi lá e apagou tudo, realmente criptografou tudo. Fica muito difícil a investigação. Mas a gente vê que a maioria dos nossos casos a gente consegue elucidar uma boa parte do modus operandi, de como foi feito, e quase a maioria a gente consegue saber até quem foi. Então não é só técnica a questão, né, Maria? O RH tem um papel aí, né? Polite, não só o RH tem um papel, como toda a gestão da empresa tem um papel. Existe, quando a gente vai falar de qualquer tipo de treinamento, e cibersegurança não é diferente disso, né? A gente tem o hábito, as empresas têm um hábito de pensar que a responsabilidade de cibersegurança é exclusivamente do time de IT. Ou a responsabilidade de treinamento dos times, ela fica, de treinamento de cibersegurança dos times da empresa, ela fica sob responsabilidade do time de IT e do time de RH, já que RH é responsável por treinamento e por conscientização. Mas, na verdade, quando a gente fala de um assunto tão crítico, tão delicado como cibersegurança, a gente acaba tendo uma responsabilidade do time de gestão como um todo. Então, não é só o time de RH e o time de IT que são responsáveis, mas todos os outros times da empresa são corresponsáveis pelo assunto e pela conscientização de um tema como esse. Eu gosto de falar isso porque quando a gente vai falar de treinamento, sempre cai uma responsabilidade maior sobre o time de RH. Na verdade, o time de RH, ele acaba sendo muito mais um organizador desse processo como um todo do que o responsável primário pela conscientização do público como um todo, né? Até aproveitando esse gancho, Maria, é lógico que não existe certo ou errado, né? Cada empresa tem seu contexto e seu cenário, né? Mas a gente vê que, concordo contigo, o RH não pode ser o responsável primário pela conscientização em segurança, né? Ele pode ser um organizador, ok, né? De concentrar quem fez, quem não fez, etc., né? Entender. Mas, por exemplo, hoje até a própria nosso grupo aqui, quem encabeça a parte de conscientização, seja segurança ou outro tema, é o time de compliance, é o head de compliance que é o responsável, porque ele, né, está tudo na mão dele, é a parte de estarmos em conformidade com todos os requisitos regulatórios, né? Então, o time de compliance que faz isso daí, é lógico, com o apoio do RH, que vai passar a lista de colaboradores, né? Como eu disse, é um facilitador, eu tenho um termo melhor, né? É um facilitador para que outros entes façam realmente a conscientização. E eu costumo também dizer que, quando a gente faz projetos de assessment de segurança, que o RH ele é a porta de entrada e a porta de saída de segurança. Tá? E por que isso? Do ponto de vista de gestão de acessos, né? Quando um colaborador entra, o que acontece? O RH pega a posição dele e vai passar para a TI. Olha, está entrando o Polite, ele vai trabalhar como desenvolvedor de TI. E aí a TI recebe essa requisição, né, como é que fala, a admissão, e vai criar os usuários, vai criar o usuário e, de acordo com o cargo, vai dar os acessos aos sistemas responsáveis. Legal. Então,
se uma falha nesse processo pode dar acesso indevido para alguém que não precisava ter acesso a certa informação. E pior, por que eu falo que é a porta de saída? Quando o colaborador é desligado, se não tiver um processo muito assertivo e bem definido para que quando o RH for fazer o desligamento, ou até mesmo algumas horas antes, alguns minutos antes, se não informar a TI, a credencial usuário do desligado vai continuar ativo. E eu não digo nem que o próprio desligado pode fazer alguma coisa. O colaborador, o cara do meu lado, eu sei que ele foi desligado e eu sei a senha dele, porque eu sou muito amigo. Eu vou fazer algum ilícito com a senha dele, que está ativo ainda, né? Então, do ponto de vista de porta de saída, esse processo tem que ser muito bem efetivo para evitar esse tipo de problema, né? Fora o acúmulo de funções, né? Imagina, houve uma transferência de área. Então, o Polite saiu do financeiro e foi para o RH, tá? Vamos dizer assim. O que acontece? Ele tinha acesso ao sistema do financeiro e aí, ao invés de tirarem do financeiro, só colocam do RH. Então, ele começa a ter acesso a 2 sistemas diferentes, sendo que ele não precisaria mais ter o do anterior. E aí ele muda para uma terceira área, então ele fica com três sistemas diferentes. E aí, qual que é o pior caso? Entra um estagiário para trabalhar com o Polite, né? Aí o pessoal pergunta, mas o que eu tenho que dar acesso? Que acesso que eu tenho que dar para esse estagiário? Vai trabalhar com o Polite? Dá os mesmos acessos que o Polite tem. Aí uma pessoa nova entra com anos de acesso que o Polite já tem. Então, isso é um grande problema, aí é lógico que não é um problema de RH, mas que, de novo, seria um facilitador, né? É um grande problema que as empresas têm da gestão de acessos. E aí, nessa hora que acontece o incidente, porque entra um estagiário novo, é cooptado, por exemplo, por um grupo desses, olha, eu tenho acesso ao financeiro, opa, eu consigo tirar uma base, consigo fazer uma transferência de valores. Acabou, né? Geramos um incidente de graça, não precisava ter gerado. E foi boa a maneira como você deu o exemplo, porque ficou bem claro. E é tão simples, aparentemente, é muito simples de bloquear o problema. Se a comunicação entre os departamentos fluísse aí de maneira correta, isso não aconteceria. E, de fato, a gente vê acontecer bastante, né, Matheus? Por um problema básico de comunicação aqui. Pois é. Puxa, que papo ótimo, porque jogou a responsabilidade para todo mundo. Muito cuidado aí. Adorei isso que você trouxe, Matheus, como uma mensagem, acho que central que ficou para mim, né? De que é isso, assim, nós somos os primeiros guardiões, né, dessa segurança, desse patrimônio que são os ativos digitais de uma empresa, né? Muito bacana. Puxa, Matheus, quero te agradecer muito por esse papo. Passou super rápido aqui com informações tão práticas, tão fáceis de assimilar. Quero te agradecer muito. Então, obrigado, viu, Matheus? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre bom bater um papo com vocês. E eu me disponibilizo. Quem quiser pode me procurar no LinkedIn, Matheus Jacinto, né? Matheus com TH. A gente deixa o link aqui, viu, Matheus? Obrigado. Na descrição do podcast está lá. Ótimo. Eu adoro bater papo com todos os níveis, né? Quem é de TI, quem é de RH, pessoas de negócio, é muito bom porque eu consigo captar, né, as necessidades de segurança de cada time, né? De TI eu sei, né? Eu vivi e cresci em TI, mas eu gosto de ouvir as pessoas de negócio para entender quais são os calos e posteriormente a gente conseguir ajudar. Bacana. E, Maria, você já é quase co-apresentadora aqui do podcast. Espero que venha muito mais vezes. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Polite. É sempre muito bom participar com você. Obrigada, Matheus. Aprendi um monte de coisa nova. Estava com a expectativa alta e foi mais do que suprida. Obrigada pelo bate-papo. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. E quem esteve conosco hoje foi o Matheus Jacinto da Protivity e também a Maria Sartori aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição
do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?